Pelo segundo ano consecutivo, o Colégio Chundi Nishimura de Pompeia promoveu o Inove Educa, evento sobre inovação da educação que aconteceu entre os dias 15 e 17 de junho nas dependências da Fundação Chundi Nishimura de Tecnologia. Maior conferência de educação na Alta Paulista, evento contou com mais de 400 participantes, entre acadêmicos de graduação e pós-graduação, professores, psicólogos, gestores educacionais, além de pais e responsáveis. Esse evento vem nos fortalecer em mais ideias, nos proporciona novas oportunidades para a gente abordar em sala de aula de uma forma mais criativa, para a gente chamar a mais atenção dos nossos alunos com relação a essa concorrência que a gente está tendo, que é essas redes sociais. Então, para a gente refletir, para a gente inovar, para nós termos um aprendizado mais significativo com os alunos e fazer um desenvolvimento mais significativo para que eles se tornem cidadãos mais ativos, criativos, nesse mundo diversificado, cheio de ideias novas, né? Que a gente está se deparando. Então, esse momento é muito significativo para todos e importante. Foram 3 dias importantíssimos, momentos importantes e interessantes. As palestras e as escolhas nos levaram a reflexões diárias. Essas reflexões vão com certeza repercutir no nosso trabalho. Nós vamos conseguir levar para a escola inovações, né? Nós vimos aqui na palestra de neurociência bastante conhecimento, vimos bastante propostas que nós podemos refletir, levar para a sala de aula, levar para os nossos alunos coisas novas, coisas interessantes e que possam fazer com que eles tenham uma aprendizagem mais ativa. O Inove Educa nasceu devido à dificuldade que nós temos na região aqui da Alta Paulista, dessa região do estado, de termos grandes eventos onde nós possamos debater educação. Quando você quer participar ou quer ouvir grandes palestrantes, trocar ideia, refletir, geralmente você tem que ir para a capital, né? Para grandes capitais. Aqui não tem. Então, esse foi a primeira coisinha que fez com que a gente pensasse, olha, está tão difícil ir para a capital que a gente está no interior, não tem voo suficiente, aquela coisa toda. Vamos trazer grandes nomes para o interior para que a gente movimente essa região. E foi um sucesso. Ano passado e esse ano tivemos mais de 400 pessoas envolvidas. Gente, olha que muito interessante, porque nós fizemos uma coisa pensando na nossa região, né, aqui da Alta. E nós temos hoje o privilégio de dizer que nós estamos atingindo o Brasil, porque o evento tem uma qualidade tão apurada, nós fizemos uma curadoria de conteúdos com muito refinamento. Então nós temos gente de Tocantins, temos gente do Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e diversas cidades do estado de São Paulo. Então a gente pode dizer que foi 100% atingido o objetivo deste ano. O tema deste ano foi criatividade, inovação e aprendizagem significativa, onde todos tiveram a oportunidade de aprender novas abordagens em inovação no processo ensino-aprendizagem aplicáveis no dia a dia da educação escolar e doméstica, compartilhados por palestrantes de renome nacional e internacional. Nós vivemos num mundo extremamente conectado, um mundo globalizado e hoje um mundo quase que virtual nas telas. Os estudantes de qualquer nível, seja educação infantil, fundamental, médio, inclusive no ensino superior, está todo mundo muito conectado, então a tecnologia faz parte da vida humana hoje, do século XXI, e nós precisamos resgatar, por incrível que pareça, a nossa humanidade, as relações sociais, as relações afetivas, o convívio com as pessoas, isso também é aprendizagem. Fora que no pós-pandemia, nós ficamos com um gap de aprendizagem muito grande, isso também em qualquer segmento. Então nós temos aí, as pesquisas indicam que pode ser que a gente demore de 5 a 10 anos para recuperar a aprendizagem dos estudantes. Então falar de tecnologia, falar de criatividade e de resgate de aprendizagem e de aprendizagem significativa é pauta do momento. É pauta da educação, é pauta dos educadores parentais, de todos aqueles que estão envolvidos com a educação. Sejam terapeutas ocupacionais, fonos, né, médicos, né, muito envolvidos, psicólogos. É
urgente. Nós sabemos que países como Singapura, como Coreia do Sul, deram a volta depois, principalmente da Segunda Grande Guerra, investindo em educação. Então nós sabemos, nós precisamos parar de ser o país do futuro e sermos o país do presente, olhando para a educação. O aprendizado tem sido um desafio desde a criação do mundo, talvez, né? Mas hoje a gente sabe que a questão da educação conectada à descoberta, especialmente olhando sobre o aspecto da neurociência, né, que revela que quando as pessoas têm interesse, é despertado por alguma coisa que leva ele a querer aprender com profundidade, então a educação, a aprendizagem, ela vai muito rápida e muito profunda. E essa é a base do Profound Learning que nós estamos implantando aqui, porque a inovação acaba sendo, vamos dizer, o estímulo necessário para que os alunos, as crianças e jovens aprendam com mais rapidez, com mais profundidade e com mais alegria também, né? Porque descobrir é uma aventura muito bacana, né? O que nós precisamos pensar hoje é que nossas crianças do ano de 2023 não são as mesmas crianças da década de 70, da década de 90. Significa dizer que nós vamos pegar tudo da pedagogia, tudo da educação e jogar fora? Não. A gente precisa olhar para o contexto no qual nós estamos. Hoje estamos, como eu falei, num momento da humanidade, numa etapa da humanidade, onde a humanidade vive a maior onda de tecnologia, né? Daqui 20 anos a gente vai falar, olha, hoje nós vivemos a maior onda de tecnologia. Então, inovar significa se colocar dentro do contexto onde você está e fazer incrivelmente aquilo que você já faz, educador, mas fazer de forma incrível, porque tudo que pode ser feito de forma incrível afeta o coração. E se afeta o coração, destrava a aprendizagem. E se destrava a aprendizagem, resgata conteúdos e resgata a nossa humanidade. O Inova Educa deste ano contou com as presenças de palestrantes de renome nacional e internacional em sua programação de palestras e workshops. A pedagoga Cris Poli, conhecida pela sua participação no reality Super Nanny, falou sobre a arte de educar com amor e limites. Como educar com amor e com limites é possível? Claro que é possível. É possível e é aconselhável educar exatamente assim, com amor, mas com limites. E eu acho que vale a pena a gente lembrar disso, porque às vezes as pessoas esquecem, acham que uma coisa é incompatível com a outra, mas são compatíveis e são necessárias as duas juntas. E a rotina é fundamental para o sucesso nessa etapa? Sem dúvida, a rotina é fundamental para o sucesso do amadurecimento, do crescimento do ser humano, né? Desde pequenininho, desde que a criança nasce, e isso faz muito bem, e isso está comprovado até cientificamente, né? Que a rotina é uma coisa que ajuda ao ser humano, criança, adulto, a se organizar e planejar e cumprir com os alvos estabelecidos. E como aprender a colocar limites? Bom, eu acho que os pais, precisamos entender que a responsabilidade de educar nossos filhos é nossa. E a gente precisa aprender que falar que não é tão necessário quanto falar que sim, e tanto uma coisa quanto a outra são limites, de quando, de como, de onde. Então, esses são limites. Às vezes a palavra limites tem sido mal interpretada, né? Como uma coisa agressiva, dura, rígida, mas a vida está feita de limites, né? Eu tenho um limite, eu vou até onde você está, né? E esse é meu limite. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade. Cris Poli afirmou que educar é um mandamento de Deus e que cabem aos pais e professores o papel desta missão como principais referenciais àqueles que aprendem. Para a pedagoga, a rotina é imprescindível para o sucesso nesta tarefa. É um mandamento de Deus mesmo, né? Ele nos manda educar. Ele nos coloca, nos dá um filho, né? Como um presente e e libera sobre nós a autoridade e a responsabilidade de educar. É isso mesmo, é o que Deus determinou, né? E o que Ele determina é bom, Ele é perfeito e faz bem.
A especialista em educação especial Luciana Brites palestrou sobre neurodesenvolvimento e habilidades de estimulação. O neurodesenvolvimento ele é super importante porque a partir dos primeiros anos da vida de uma criança é feito todo o desenvolvimento posterior dela. 95% do nosso cérebro é formado de 0 a 6 anos. E a gente sabe que os impactos que isso tem a curto, médio e longo prazo vão além até do desenvolvimento da própria pessoa e tem um impacto muito significativo em toda a sociedade. Segundo a especialista, entender como o cérebro de uma criança funciona faz toda a diferença nas estratégias de ensino. Os primeiros 6 anos, como a gente estava falando, eles são as habilidades básicas, elas são formadas nessa área, né? Então, tanto as habilidades cognitivas como as habilidades emocionais, comportamentais. Então, a partir dessa interação genética e ambiental acontecendo nesses primeiros anos, a gente sabe que é o esteio. Eu falo que é como se fosse a estrutura de uma casa. Então, a criança lá para se alfabetizar, com 6, 7 anos, ela precisa de todo esse desenvolvimento muito bem estabelecido em habilidades como vocabulário e outros tipos de habilidade para que ela realmente aconteça. E existe uma única maneira para se aprimorar o neurodesenvolvimento ou não? Na verdade, a gente tem que levar duas coisas em consideração. As etapas de desenvolvimento e as habilidades que eu tenho que desenvolver. Então, por exemplo, linguagem. Então, para a linguagem, eu tenho marcos de desenvolvimento que são importantes estarem sendo levados em conta quando eu vou estar desenvolvendo atividades ou que a gente chama de brincadeiras com essa criança. Então, é muito importante a gente olhar as etapas de desenvolvimento e a habilidade que eu quero estar desenvolvendo. E quais são os problemas mais frequentes no neurodesenvolvimento? Principalmente quando a gente, enquanto ambiente, a gente tenta causar alguns prejuízos. Isso acontece. Como, por exemplo, tablet, né? A gente sabe que crianças abaixo de 2 anos não podem estar fazendo uso disso de 0 a 2 anos. Por quê? Porque de 0 a 2 anos o nosso cérebro ele vai estar aberto para aprender outras coisas. Então, é só a gente não atrapalhar. É só a gente seguir o curso natural do desenvolvimento da criança e fazendo com que a gente potencialize isso. Não que os tablets e os meios aí da informática, da tecnologia são ruins, mas é muito importante a gente olhar o impacto que muitas vezes o nosso ambiente pode causar como prejuízo para esse desenvolvimento que ele é natural, que ele é corriqueiro, né? Que é uma coisa que é só a gente não atrapalhar que a criança ela vai se desenvolver muito bem sozinha. O método educacional Profound Learning, aprendizagem profunda em inglês, implantado no Colégio Chunji Nishimura, foi criado pelo canadense Tom Rudnick, que também esteve presente na conferência. Profound learning is a emergent property. You can't attribute profound learning to any one particular tool or method. It emerges when 9 different things are combined together, and we get what we call profound learning. Students are able to achieve learning results that far exceed anything what most people have thought possible. Students are highly motivated. They have great deal of joy in school. Students actually want to go to school. And these are attributes of profound learning. But the most important aspect of profound learning is the focus is on preparing them for tomorrow, who they are becoming. Academic excellence is actually an easy part for us. Our students achieve far beyond the provincial norms in Alberta, Canada. But who the student is becoming, their abilities to think, their abilities to innovate, their abilities to create is quite exceptional. And that is what makes profound learning so wonderful, is that we are truly preparing students and who they are at their inner self, inner core, to be what we call future ready. O grande diferencial dessa filosofia que nós adotamos, que é a filosofia Imaginal, que traz a metodologia do Profound Learning, da aprendizagem profunda, o grande diferencial é acreditar que todos somos modificáveis, que todos podemos aprender, tendo 2 premissas básicas. A qualidade do ensino é inflexível, ela é fixa, ela é alta. O
tempo é flexível, o tempo é variável, varia o tempo que eu aprendo, do tempo de que outra pessoa aprende, mas que a qualidade não será negociada. Então, esses dois pilares sustentam toda uma filosofia, uma metodologia que está pautada em 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar da autonomia. Precisamos pensar em indivíduos autônomos, indivíduos que tenham responsabilidade sobre os seus atos. Segundo pilar é o pilar do domínio, né? As pessoas precisam, a gente sabe disso, os estudantes precisam dominar conteúdos, dominar habilidades, dominar competências. O terceiro, inovação, que é muito da própria Fundação Sunji Nishimura, está no DNA do Grupo Jato. Esse DNA está dentro do Colégio Sunji Nishimura, em debater o que acontece na nossa atualidade, trazer também temas relevantes para a educação. Os meninos, por exemplo, do nosso ensino médio, dentro do pilar da inovação, desenvolvem muitos projetos, não só vinculados ao agro, porque muita gente acha que os projetos do Colégio Sunji Nishimura ou da Fundação estão só vinculados ao agro. Não. Tem projetos maravilhosos vinculados à área da saúde, à área da própria tecnologia, da informação, à questão da tecnologia de dados. Então, é bem capilarizado a questão dos projetos. E o último pilar da aprendizagem profunda é a prontidão para o futuro. Então, a gente vem num caminhar, num degrau, autonomia, depois o domínio do conteúdo, porque a gente não pode esvaziar conteúdo, né? As pessoas têm que ter informação. Terceiro, inovação, e aí prontidão para o século XXI. Então, é uma metodologia canadense. Nós somos os guardiões dessa metodologia no Brasil. Nós somos aqui, né, o Focal Point, e eu convido vocês todos aí que nos assistem a fazer uma visita, a entrar no nosso site, a dar uma olhadinha nisso e se encantar e perceber que nós podemos sim fazer a diferença na educação nesse país. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Levne. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO-Net. Democratizando a LGPD. Telecontrol. O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Cristo Rei. Um aprendizado que faz brilhar. Grupo SM3. Qualidade em mídia exterior. Life Empresas, com a sua empresa sempre. 2DCB, nascemos designers, crescemos comunicadores. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Chácara dos Coqueiros, o conforto e a natureza ao seu alcance.